José foi achado e foi vendido como escravo para o Egito. E nesse processo árduo e difícil e doloroso de José, José foi para o Egito num lugar totalmente diferente, uma linguagem totalmente diferente, um idioma totalmente diferente do dele, de uma crença totalmente diferente da crença dele, porque ele acreditava em Deus, ele tinha fé em Deus. Então era um lugar totalmente estranho para José. Então José estava se sentindo totalmente deslocado, ele tinha sido retirado da sua zona de conforto, né, do lugar lá onde ele se sentia protegido, que era com o seu pai e seus irmãos, com a sua família. E na verdade, reflita comigo, se Deus tivesse chegado para José e dito assim: José, eu preciso te promover como governador, eu quero te promover como líder, mas para isso você vai ter que ficar 13 anos na prisão, você vai ter que passar fome, frio, você vai ter que ser traído, vai ter que ser injustiçado, e aí sim você vai ser titulado, nomeado e reconhecido como governador. É óbvio que José não toparia esse desafio. É óbvio que José fugiria de Deus. Ele não aceitaria esse processo, mesmo sabendo que seria governador. Então Deus, ele é muito estrategista. Deus, ele usa os seus meios, os seus mistérios. E assim ele faz com as nossas vidas. Às vezes você não entende o que você está passando. Você está passando por uma luta, por um deserto, por uma dificuldade, por uma luta muito grande. E você não está entendendo nada. Isso faz parte do seu processo. Então entenda que a tua condição atual, ela faz parte do caminho, mas ela não é o seu destino. Isso tudo que está acontecendo na tua vida faz parte do caminho, faz parte desse processo. Mas não é o seu destino, não é o seu fim, não é o seu futuro. Então entenda que é necessário. José, ele viveu esse processo, ele aceitou esse desafio, ele aceitou esse processo, passar por esse processo doloroso, e depois ele foi reconhecido, ele foi nomeado, porque ele tinha muitos dons, e ele foi reconhecido pelo rei Faraó, e o rei Faraó titulou ele como governador do Egito. Então ele era um grande líder do Egito, ele era o governador do Egito. E uma certa vez, depois de muitos anos, ele reencontrou seus irmãos. E ali, de fato, ele liberou perdão para os seus irmãos. Mesmo sendo muito difícil, mas ali ele entendeu o santo propósito de Deus. Ali ele entendeu... tem uma palavra que ele diz assim: não foi vocês que me colocaram naquela cova, foi a própria mão de Deus que me empurrou dentro daquela cova. Então ali ele entendeu que aquilo era o santo propósito de Deus, que aquilo foi necessário acontecer na vida dele para que ele fosse governador. Então ele entendeu que Deus se aproveitou daquela situação, Deus se aproveitou do ódio dos seus irmãos para que os seus irmãos viessem trair ele, para que os seus irmãos viessem esquecer ele dentro daquela cova. Tanto prova que os seus irmãos depois foram lá, mentiram para o pai dele que ele tinha sido comido por uma fera, né? Porque eles não tinham o que dizer para o seu pai, para Israel, para Jacó. Então, ali, eles forjaram, eles simularam uma morte. Mas, na verdade, José estava vivo e estava como governador. E quando ele reencontrou os seus irmãos, ele já estava no trono. E ali houve o perdão, houve o abraço, houve lágrimas entre eles, né? Houve desabafo, houve confissão. E ali José perdoou os seus irmãos. Mas com isso, antes de José perdoar os seus irmãos, ele teve o primeiro filho dele se chamava Manassés. O que quer dizer? Qual o significado de Manassés? Manassés quer dizer esquecimento. Então José estava dizendo assim: eu esqueci o que aconteceu na terra do meu pai. E aí, quando ele perdoou os seus irmãos, ele teve depois o seu segundo filho, que se chamou Efraim. Efraim quer dizer próspero, frutífero, aquele que multiplica. Então entenda, para nascer o Efraim na tua vida, para que você prospere, para que você prossiga, para que você viva o teu presente com excelência, alvo ao teu futuro, para que você seja fértil, para que você multiplique, você precisa primeiro deixar o Manassés nascer na tua vida. Você precisa primeiro esquecer as coisas, você precisa deixar nascer o Manassés, que quer dizer esquecimento. Então, para o Efraim nascer na sua vida, você precisa primeiro deixar o Manassés nascer na sua vida. Então, guarde essa palavra com carinho. E com isso, José, antes mesmo dele ser titulado como governador, tudo que José colocava a mão prosperava, crescia, florescia. E depois, quando ele liberou o perdão para os seus irmãos, aí realmente ele pôde viver a plenitude de Deus. Ele pôde viver toda a abundância de Deus, ele pôde realmente reconquistar o tempo que foi perdido, que foi tirado dele com os seus irmãos. Deus aproximou José. Olha o que Deus faz. Deus aproximou José dos seus irmãos, da sua família, como governador, como um líder. Então é o que Deus pode fazer na tua vida. Então José, ele aceitou esse processo árduo, esse processo doloroso, e foi muito difícil, creio eu.
Então ali a Bíblia acho que resume, não conta tudo